Paz, irmãos, bom dia, tudo bom? Desde já peço desculpa porque hoje eu não estou gravando com o meu celular, que a imagem é melhor, estou gravando na câmera do notebook, é mais inferior essa câmera, né? Mas creio que a palavra é bênção para nossas vidas, amém? E hoje, nessa palavra desse dia, não queria me estender muito hoje, mas queria trazer uma palavra para nós que eu coloquei como título, como tema, Resgatando a Verdade. Amém? E essa palavra, né, eu quero ler em Jeremias 37, no versículo 16. Jeremias 37, 16, eu vou estar lendo até o 21. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e que a cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Aí eu vou continuar lendo aqui em Jeremias 38, versículo 5, Jeremias 38, 5. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então nós vemos tanto o capítulo 37 como 38, nos versículos que eu li, nós vemos que ali o reino do sul, o reino de Judá, que ficava em Jerusalém, estava com seus dias contados para ser entregue ali na mão da Babilônia, de Nabucodonosor. E o profeta Jeremias profetizou durante anos, não foram assim dias, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse a Deus, para que aqueles sacrifícios que eles ofereciam, né, para que Deus viesse em favor deles, não fosse uma coisa vã, não fosse uma coisa de qualquer jeito, para que o povo respeitasse o órfão, a viúva, e principalmente o rei, não fazia isso. O último rei de Judá foi o rei Zedequias, que até nos vídeos anteriores eu falei que ele havia sido cego, né? Que Nabucodonosor vazou os olhos dele, ele ficou cego. E nós vemos que, ora, o rei Zedequias queria saber o que Deus queria, de repente, né? Saber, entre aspas, o que Deus queria. E ora, ele também queria aquilo que o povo queria, aquilo que ia agradar o povo. Porque certamente a verdade da palavra de Deus que saía da boca de Jeremias não agradava a ninguém, inclusive o rei, que na verdade era um rei. Se você for ler a história de Zedequias, tanto aqui em Jeremias, como depois em Reis e depois em Crônicas, nós vemos que foi um rei morno em relação às coisas de Deus. Um rei que estava vivendo uma apostasia da fé, né? E a verdade que saía da boca de Jeremias não agradava a ninguém. Essa que era a grande verdade. Bom, aqui no capítulo 38, aqui eu não li todo o contexto, eu li a partir do versículo 5,
mas fala que uns homens, né, foram até o rei e falaram: rei, Jeremias tem que ser preso. E muitos já haviam falado que ele tinha que até que ser morto. E o rei, morno, apóstata, falou: não, pode pegar ele, pode fazer o que quer. E aqueles homens pegaram Jeremias e colocaram dentro de uma cisterna, dentro de um poço, que só havia lama, não havia mais nada ali. E por que eles fizeram isso? Porque Jeremias profetizava, Jeremias pregava para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse a Deus. Mas a verdade é que ninguém queria saber. Eles queriam o favor, a benevolência de Deus, mas comunhão com Deus, nada. E Jesus ele falou em João 8,32, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E depois fala que a verdade vos libertará. Está lá em João 8, entre 32 a 36. Jesus ele fala que a verdade nos liberta. Mas o povo não queria saber da verdade que Jeremias durante anos pregava. Eles não queriam saber. E muitas vezes nós, como cristão, e a apostasia da fé que tem tomado conta nesses dias de muitos servos de Deus dentro das igrejas, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. A verdade que vem de Deus, não a verdade humana também. Humana no sentido do, eu acho isso, eu acho aquilo, não. A verdade ela precisa ser uma verdade que vem de Deus para as nossas vidas. É claro que a gente precisa também estar aberto a conselhos de pessoas, de pastores, homens de Deus, que sabem realmente à luz da palavra aquilo que é bom para nossas vidas, como conselho, como um pai, como um irmão mais velho, como alguém já experiente na vida, mas muitas vezes a gente não quer saber dessa verdade. É interessante que esses dias o pastor Zé Carlos até estava falando sobre Roboão, né, que ele não quis saber dos conselhos dos anciãos. É claro que não era porque os jovens não eram bons, assim, no sentido que a juventude não tem nada bom a oferecer, mas é no sentido que aquilo que era verdade ele não quis ouvir. E ele preferiu escutar lá os jovens que cresceram com ele e houve uma divisão ali no reino de Jerusalém, de Israel naquela época. Mas voltando aqui, Jeremias agora estava lá no poço. A voz que clamava, né? Que clamava a palavra de Deus naquele tempo. Estava na lama, literalmente. Né? A verdade da palavra de Deus estava entulhada na lama. Mas nós vemos que houve um gentil, né, na época, chamado Ebed-Meleque, né, que era um eunuco que servia ali no palácio do rei. E eu vou continuar lendo aqui. Jeremias 38, 7 fala assim: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias à cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Ora, né, o rei, se ele quisesse, sem ninguém ir lá e pedir, ele poderia mesmo tirar Jeremias, mas ele não queria. Era um rei que queria, ele queria meio que barganhar com Deus, servir a Deus da maneira dele. Mas um homem, né, um gentil, um eunuco ali da época, chamado Ebed-Meleque, que significa
servo do rei, ele foi com ousadia diante do rei e falou: rei, eu preciso tirar Jeremias de lá. Aí o rei de novo, morno, apóstata, né? Ele falou: não, então tira, vai lá, pega uns homens, ajuda. Mas o rei já poderia ter feito isso se quisesse, mas não queria. Mas agora, focando aqui em Ebed-Meleque, foi um homem que ele podia inclusive ter morrido. Só nessa ousadia de chegar ao rei e falar, ó, porque ele era um nunca, ele estava ali para servir, né? Ele, ele chegou até o rei e falou assim: rei, eu preciso tirar Jeremias de lá. E ele, numa atitude ousada, ele foi até lá e tirou a Jeremias, tirou aquilo que simbolizava naquele tempo, naquele momento, a verdade de Deus para eles. Ele resgatou a verdade. E hoje, eu falo para você, talvez você deixou entulhar a verdade de Deus na tua vida. A palavra de se arrepender, a palavra de se santificar. Para você que está me ouvindo e para mim também. Porque a palavra do Senhor fala lá em... Paulo fala que a vontade de Deus para nós é a santificação. A vontade de Deus é como Jesus orou: venha a tua vontade, assim na terra, faça-se a tua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso agrada ao coração de Deus. Porque naquele momento a vontade de Deus era ver Jeremias, embora Deus permitisse que acontecesse com ele, claro. Mas a vontade de Deus era que Jeremias profetizasse, ainda que com lutas, com muitas pessoas se levantando, porque as pessoas vão se levantar contra nós quando nós falamos a verdade. É claro que nós falamos na sabedoria do Espírito Santo, seja para uma pessoa, seja para um jovem, seja na nossa casa. É claro que não é com ignorância, com violência, como está lá em Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Mas Deus quer que a palavra da verdade seja pregada, assim como João Batista pregava. João Batista, ele falava lá para Herodes, né? Tá errado você tomar como esposa a sua cunhada. Ele falava com ousadia, falava. Inclusive, a cabeça dele depois foi decepada na prisão, mas ele falava a verdade de Deus. E nós precisamos falar a verdade. Por isso, resgate essa verdade na tua vida. Talvez não seja nem para alguém que esteja ao teu redor, que você, né? Mas principalmente a palavra tem que fazer efeito em nós. A verdade do Evangelho, a verdade da santificação, a verdade do amor de Deus, da graça de Deus, mas também aquilo que Paulo fala, né? Que a gente tem que ver tanto a bondade, mas como a severidade de Deus também. Porque Deus é os dois. Existe a bondade, mas a severidade de Deus também. E isso nós temos que ter temor. E Ebed-Meleque, ele teve essa atitude. Alguém que poderia perder a cabeça, mas ele teve a atitude e tirou Jeremias de lá. E para fechar essa palavra, nós vemos que Deus, ele fala a respeito de Ebed-Meleque com Jeremias. Jeremias 39:15, a palavra do Senhor fala assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Então nós vemos que Deus ali faz uma promessa por aquela atitude, né? Eu não estou aqui citando promessas que, né? Eu prefiro ficar na parte da gente resgatar a verdade, mas a gente vê que Deus, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que está em 1 Coríntios 15, logo lá no final, que a nossa obra no Senhor não é em vão. E Deus sim, Ele olha por aquilo que nós fazemos, muitas vezes com ousadia, muitas vezes em temor, em amor, mas resgatar essa verdade, que talvez muitas vezes hoje essa palavra do Evangelho, né, foi esquecida. Porque Deus, ele deseja
que a gente seja pessoas gratas, né? Com aquilo que Ele faz para nós a cada dia. É uma verdade a ser resgatada também, porque muitas vezes vem pessoas, vem voz dentro de nós, falando, poxa, eu podia ter mais, eu podia ter aquilo, eu podia ter aquilo outro. Nós estamos nesse tempo de crise, mas basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia o Senhor dar o pão nosso de cada dia. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Resgata essas verdades espirituais na tua vida. Porque muitas vezes dentro de nós está entulhado, como Jeremias estava entulhado naquela lama. Mas em ousadia que nós possamos nos levantar e através da palavra de Deus falar, Senhor, obrigado. Porque eu quero ser, primeiramente ser uma pessoa que te serve em verdade, um adorador que te adora em espírito e em verdade, com as minhas atitudes, com aquilo que sai da minha boca. Amém, querido? Que o Senhor possa te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, ó Pai, que aqui estão me ouvindo, da tua igreja, que nós possamos, Pai, resgatar a cada dia, Senhor, a verdade, que na verdade é Jesus, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, nessa quinta-feira, nesses dias difíceis, Senhor, que estamos vivendo, mas que possamos nos levantar como Ebed-Meleque se levantou indignado, Senhor, com aquela atitude que fizeram contra o profeta Jeremias. Que possamos nos levantar e resgatar, Senhor, a verdade que muitas vezes, Senhor, foi banalizado, foi tirado para fora. Que nós não venhamos dar crédito, Senhor, à mentira, assim como Eva, Senhor, acreditou naquilo que saiu da boca da serpente. Mas que possamos crer, meu Deus, naquilo que sai da tua boca, que é verdade. Eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, nesse dia. E que saiba que é como Ebed-Meleque, o Senhor viu e depois falou para Jeremias o que ele tinha visto na vida daquele homem. Deus também, ele vê o que passa na minha vida e na tua vida. Amém? E a obra do Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, não é em vão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.